De alerta. A tatuadora Camila Gama, de 41 anos, teve o braço amputado por complicações depois de uma lipoescultura. Segundo a própria Camila, a amputação aconteceu por causa de um descuido de um anestesista de plantão. A brasileira, que é nascida e criada em Goiânia, mora nos Estados Unidos há 9 anos. Ela veio para a cidade natal para fazer esse procedimento estético. A clínica escolhida é conceituada na cidade e foi indicada por amigas da Camila. A Camila está aqui com a gente para contar a história dela para a gente hoje. E além dela, tem também, a gente trouxe o cirurgião plástico Alexandre Cataoca, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para batermos então um papo sobre esses procedimentos estéticos e os riscos. Eles estão aí? Olha Sim, aí, ó. Uma ótima tarde para vocês dois. Obrigada por falar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar com você, Camila. Primeiro, obrigada por falar com a gente. Eu sinto muito por tudo que você passou. Mas, né, depois de tanta complicação, tanto medo que você deve ter passado nesse trauma aí, você tá viva, pelo menos, né? Isso que importa, né? Então, obrigada por falar com a gente, uma ótima tarde. Conta então pra gente o que aconteceu depois dessa cirurgia plástica que você fez. oi, boa tarde, gente. Obrigada eu pelo convite, para me poder estar aqui contando a minha história, o que aconteceu comigo. Eu marquei uma cirurgia online, moro aqui nos Estados Unidos já tem 9 anos, e conheci o médico online por indicações de amigas, muito bem recomendado. Então, eu marquei a cirurgia e fui até o Brasil para fazer cirurgia. Deixei meu filho aqui nos Estados Unidos, junto com meu namorado, meu estúdio, meus 20 clientes que eu tinha aqui agendado e fui fazer cirurgia plástica, que é o sonho de toda mulher, né? Assim, a maioria das mulheres é muito conectada à beleza, à vaidade, então era um sonho que eu tinha e eu fui até aí fazer a cirurgia. Fiz, deu tudo certo. Depois dos 5 primeiros dias, eu me senti mal, voltei ao hospital e fui diagnosticada com anemia. O médico me receitou os remédios, 2 bolsas de sangue. Eu voltei para casa e no outro dia eu me senti mal novamente e voltei para lá e me receitaram um remédio que chama Noripuram, à base de ferro, se eu não me engano. E tinha um anestesista de plantão lá no momento e ele pegou a minha veia e foi assim pertinho do pulso aqui, vou mostrar assim para vocês, pertinho do pulso. E ele pegou essa veia e a partir desse momento eu comecei a sentir uma dor muito forte, e reclamar, e as pessoas diziam que é normal essa dor. E eu, gente, mas tá doendo muito, e o hospital, não é normal, as enfermeiras, não é normal. E dentro ali de, sei lá, não sei exatamente o tempo, porque foi muita dor, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acredito que entre, sei lá, 45 minutos, 1 hora e meia, exatamente, meus dedos já começaram a ficar pretos, assim, meio que necrosar. E aí foi onde começou o pesadelo da minha história. Nossa, Camila, que difícil, né? Bom, a gente vai continuar conversando. Vou passar só a bola pro doutor Alexandre para a gente entender como que isso pode acontecer, né, para quem está nos assistindo e também serve de alerta, né, Camila, para outras pessoas. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Como que essa situação que a Camila viveu, vamos falar do caso específico dela primeiro, pode acontecer? Bom, boa tarde, Marcela. Boa tarde, Camila. Bom, Boa tarde. na verdade, a gente se solidariza aí com o seu caso bem extremo mesmo. Não é comum isso acontecer, né? Então, a gente vai falar que nesse caso não teve nada a ver, né, diretamente com a lipoaspiração, e sim um procedimento que foi feito depois da lipoaspiração, né? Que foi porque estava em anemia, depois fez uma transfusão sanguínea e, por último, foi receitada uma medicação, provavelmente o Noripurum, né? Uhum. Provavelmente, pelo histórico aí, eu não sei do seu caso por menores, mas foi injetado essa medicação na artéria, né? E como a artéria, que é o que leva o sangue para a parte periférica, o sangue foi juntamente com essa medicação para a parte periférica. E deve ter ocluído os vasos lá do finalzinho, e o que ocasionou aí a necrose do membro, né? E no caso, deve ter dado uma necrose nos membros, na parte distal aí do seu membro superior, parece que é o direito, né? E aconteceu essa amputação. Então é extremamente trágico isso. Eu já peguei casos assim em perícia médica, que eu sou perito também aqui do estado de São Paulo, e são casos assim de fato extremamente trágicos e obviamente nenhum médico, nenhum paciente, ninguém quer que isso ocorra, mas é um risco que se tem em se fazer qualquer procedimento invasivo. Isso a gente tem que deixar bem claro, né? Ah, é somente uma injeçãozinha, né? Ah, é somente. Não tem que minimizar absolutamente nada. Todo e qualquer procedimento invasivo
tem seu risco e pode ter suas complicações, que infelizmente aconteceu aí com a Camila, e a gente sabe que é algo extremamente grave, e a gente solidariza com o seu caso. Doutor Alexandre, eu quero abrir um parênteses, porque você foi a primeira pessoa, o primeiro doutor que disse que isso sim é possível acontecer. Infelizmente, aqui no estado de Goiás, os médicos, nenhum deles, todos disseram que foi uma coisa assim muito diferente, que nenhum deles tinha visto isso acontecer, que eram 4, 5 médicos estudando meu caso, médicos até no Peru, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todo mundo assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Mas você foi o primeiro a dizer assim, nossa, isso sim pode acontecer realmente. Eu sinto que, assim, dependendo do lugar, dependendo do hospital, pela ética médica, alguns médicos se protegem. Porque depois que amputaram meu braço, houve uma autópsia, não, eles levaram meu braço para uma autópsia, né? E na autópsia estava escrito que minhas artérias estavam destroçadas por um motivo desconhecido. Então, assim, eu penso, né, Camila, não quero nem culpar e nem julgar nada, porque tá aí os advogados, a justiça, eu quero que a justiça seja feita de uma forma correta, né, sem prejudicar ninguém, mas eu penso que tá aí, né, o que aconteceu comigo. Ô Camila, só para eu tirar uma dúvida, você teve anemia, aí você foi a essa clínica de novo, aí você relatou, se não me engano, até aqui é uma entrevista ao UOL, que você teve também trombose, é isso? Não, o que aconteceu foi que, não sei se foi o medicamento ou o que aconteceu, que o meu braço começou a trombosar, o que aconteceu, houve uma trombose no meu braço, depois que aplicaram essa medicação. Só que eu já fiz várias cirurgias anteriores, inclusive uma lipo anterior, já fiz cirurgia de fêmur, cesariana, tinha feito todos os exames conectados à trombose, não tinha dado nada. Eu não tenho indícios de trombose na minha vida, na minha história familiar, entende? Então, assim, trombosou por conta de alguma coisa que ficou ali destruindo as minhas artérias. Então, foi causando trombose, entendeu? Mas o motivo em si, ninguém consegue explicar o que aconteceu. Entendi. Bom, e aí o doutor já esclareceu que pode de fato ter sido um erro mesmo, né, doutor? Agora, os cuidados, né? A gente vem relatando, né? Cada vez mais a gente relata esse tipo de problema que pode acontecer depois de um procedimento estético. Quais os cuidados, nunca é demais falar sobre isso, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher uma clínica? Porque a Camila, ela foi numa clínica, né, Camila, que é conceituada, que é uma boa clínica indicada por amigas dela, que é uma boa clínica ali da cidade que ela mora, e mesmo assim teve esse problema. O que mais que a pessoa tem que ficar atenta, doutor? Bom, a primeira coisa é procurar um profissional que seja de fato, que vai fazer uma cirurgia plástica, um cirurgião plástico, né? Veja se ele tem um RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Somente assim esse profissional pode falar que é um cirurgião plástico. Saiba onde vai estar fazendo, né? Que é uma clínica, um hospital que esteja regularizado pela Anvisa, pela Corrivisa do município, para que possa fazer aquele tipo de procedimento. E se caso acontecer alguma complicação, saber se isso é uma complicação ou um erro médico. Isso tem que deixar bem claro, são coisas bem diferentes, né? Complicações são coisas que podem acontecer, mesmo o profissional da saúde fazendo tudo corretamente. E erro é quando ele não observa, ele pratica uma imperícia, uma imprudência ou uma negligência naquele caso. Então, isso, para você falar é um erro de profissional, é um erro de prática médica ou de profissional da saúde, tem que ter todas essas três, uma das três características. Então, no caso da Camila, logicamente vai ser analisado numa junta pericial, né? Já pelo jeito já foi até para a perícia o membro, né? E viu o que aconteceu com o membro, mas vai ter uma perícia. Então, não é a gente não consegue fazer uma avaliação somente por cima. Todo o laudo pericial é feito através de documentação e de tudo que aconteceu com ela. Provavelmente ela vai ser entrevistada pelo perito também para saber tudo o que ocorreu. Mas, grosso modo, aquilo que a gente tem a falar parece que teve uma obstrução arterial, né? X. Essa obstrução pode ter sido medicação, pode ter sido por compressão, pode ter sido por uma trombose, pode ter sido um monte de coisa. E que levou, infelizmente, a essa fatalidade dela. E que, de fato, riscos existem em todos os procedimentos. E, mais uma vez, a gente não pode banalizar nenhum tipo de procedimento estético. Hoje começou a banalizar demais. A harmonizaçãozinha facial. Pessoal, tomem cuidado, que na harmonização facial também pode ter oclusão arterial e a pessoa perder nariz, perder a parte do rosto. Então, tem que tomar cuidado. Procure bem seu profissional e saiba se ele é habilitado a também poder tratar essas complicações que possam existir.
Perfeito, doutor. Agora,